atual vice-campeão da Taça BH de Futebol Júnior. O Atlético Paranaense com o número 1, Alexandre, camisa 2, Renato. Tá no 4-4-2 o Atlético Paranaense. 3, João. 4, Bruno Pires. Com a 6, Heracles. 14, Kleberson. 16, Bruno Rosseto. Com a 8, Thomas. 7, Pedro. 10, Arrisson. 9, Pablo. O técnico é o Sandro Forner. Agora a lista do Fluminense. O técnico é o Marcelo Veiga. O Fluminense também no 4-4-2 com o número 1, Clériston. 14, Fabinho. 13, Léo Leles. 4, Wellington. 3, Lucas. 5, Everton. 8, Gullit. Com a 7, Bruno Smith. 10, Lucas Patinho. Com a 11, Marcos Júnior. 9, Maicon Vinícius. Técnico Marcelo Veiga. Leonardo Figueiredo ao meu lado. Antes a gente confirma o trio de arbitragem. Apita o jogo Hudson Fernandes da Silva. Ele que será auxiliado por Leandro Salvador da Silva e Marciano Pires de Lima. Leonardo Figueiredo, tudo bem? Tudo tranquilo, Marcos. Boa tarde. Semifinais. Semifinais de duas equipes que fizeram boas campanhas nessa Taça BH. Confronto de equipes que tem muita cobrança já na base e um confronto de equipes diferentes. O Atlético Paranaense, uma equipe que já tem uma base do ano passado, o time vice-campeão, um time muito equilibrado, time que respeita muito a tática imposta pelo Sandro Forner, o treinador, para pegar um Fluminense que é muita vitalidade e muita habilidade. Com o Bruninho, com o Marcos Júnior, com o Lucas Patinho, um time envolvente. Então, um confronto do futebol consciente contra a habilidade. Quem vai vencer, a gente vai saber daqui a pouco. Atlético Paranaense, Fluminense, frente a frente na Taça BH de Futebol Júnior. Luciana Machado. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos acompanham. O Atlético Paranaense vai em busca do terceiro título do time na Taça BH e enfrenta o Fluminense, que ainda não foi campeão, mas que nessa Taça BH ainda não perdeu nenhuma partida. O destaque do Atlético Paranaense é o atacante Pablo, que fez 10 dos 19 gols da equipe. E no lado do Fluminense é o meia Lucas Patinho, camisa 10, que já treina com o grupo profissional. Marcos. Luciana Machado com as informações. Pará de Minas, mais uma vez recebendo a Taça BH de Futebol Júnior. Jogadores do Fluminense no aquecimento, do Atlético Paranaense também, eles vão trocar de campo agora. É a Taça BH de Futebol Júnior, 13 sedes, 13 cidades, Manhuaçu, Brumadinho, Pará de Minas, de onde a gente fala, Pedro Leopoldo, Barão de Cocais, muitas cidades, muitos times, 36 equipes começaram a competição. Restaram 4, Atlético Paranaense, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional. 4 estados representados, Minas Gerais, o estado do Paraná, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Bastante representativa estas semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Aquela concentração final, jogadores do Fluminense naquele bolinho. Já já a bola vai rolar aqui em Pará de Minas. Agora há pouco, o Sport TV 2 estava passando um duelo pelo ATP 500 de Washington. E o Radek Stepanek venceu, o tcheco Radek Stepanek venceu o Fernando Verdasco da Espanha por um duplo 6-4, 2-0 no ATP 500 de Washington. Começa o jogo em Pará de Minas. Semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Atlético Paranaense e Fluminense. Vamos lá, para os primeiros 45 minutos de futebol aqui no estádio José Porfírio de Oliveira. Não conseguiu fazer o domínio o Bruno Rosseto. A bola sobrou com a defesa do Fluminense. Sai jogando com o Lucas. Maicon Vinícius buscando o jogo. Teve que recuar. Léo Leles. Tirou o Arrisson da jogada. Teve tranquilidade o Léo Leles. Léo Leles. Lucas. Levou para o meio. Lucas. Preferiu o lançamento. E que lançamento para o Lucas Patinho. De primeira, entrada da área, Marcos Júnior. Fabinho se apresentou na direita. Tocou para o meio, Bruno Smith. Levantamento, bola nas mãos do goleiro Alexandre, do Atlético Paranaense. Disputa no alto.
Bruno Smith. Heracles. Retoma a posse de bola o Atlético Paranaense. Bruno Pires. Esse é o João. São as jovens promessas do Atlético Paranaense. Uma oportunidade para as torcidas conhecerem esses jogadores, né? Esses novos talentos. Everton tocou. A bola vai chegando mais atrás. O Wellington. Heracles de cabeça. Marcos. Luciana Machado. O lateral esquerdo Heracles, do Atlético Paranaense, já disputou 13 jogos com o time profissional. Tem rodagem o Heracles. Leonardo Figueiredo. Tem sim, o jogador, a gente já acompanhou na Taça BH no ano passado, no próprio time profissional do Atlético Paranaense. Sai bem para o jogo, marca muito bem, é muito forte. Sem dúvida alguma é um dos destaques dessa equipe do Atlético Paranaense na Taça BH. Cleberson. Tocou na direita, Renato se apresentou. Ele vai conduzindo o Furacão para o ataque. Arrisson passou do ponto. Foi desarmado. Na disputa de bola, o Pedro cometeu a falta. Falta para o Fluminense. Léo Leles para a batida. Já de pé o Lucas Patinho. Semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. 2 jogos para você nesta sexta-feira aqui no canal Campeão. Isso porque na sequência, também pelas semifinais da Taça, se enfrentam o Atlético Mineiro e também o Internacional, Colorado Gaúcho. De fora da área, o chute passou à esquerda do goleiro Clériston. Quem tentou foi o Thomas. Hoje, 10 da noite, tem França e Mali pela Copa do Mundo Sub-20 de futebol ao vivo no Sport TV 2. Clériston para reposição. Fim de tarde agradável aqui na cidade de Pará de Minas. Lucas. A canhota jogou no meio. Deu certo. Everton. Fabinho. Chegou no lance o lateral. E errou o passe. Heracles na reposição. Começou um arremesso rápido. Mandou para frente. Bruno Smith. Everton, virou o jogo. Lucas. 2 jogadores do Fluminense na entrada da área. Lucas Patinho recebeu, é habilidoso. Maicon foi para o chão. Muita marcação do Atlético Paranaense. Thomas fez o lançamento. Arrisson. A disputa com a defesa do Fluminense. A bola voltou no meio. Mais Atlético Paranaense. Pedro. Bola devolvida. Depois tocou errado. Léo Leles. Lateral para o Atlético Paranaense. Cleberson. Tocou mal. Bruno Smith. Cleberson. Corrigiu o erro. Renato. Arrisson. De costas para a marcação, Arrisson. Gullit chegou por ali. Pedro. Bola passou na frente do Bruno Rossetto. Sport TV, o canal Campeão. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagem Ipiranga. Participe. Clériston. Jogou a bola no ataque. Subiu de cabeça o Michael Vinícius. Atlético Paranaense bola. Luciana? Marcos, o pessoal do Fluminense, o profissional do Fluminense está de olho nessa meninada da Taça BH, tanto que o gerente de futebol profissional, Marcelo Teixeira, chegou hoje a Pará de Minas, especialmente para ver esta partida. Você acha que, de certa forma, é uma pressão para cima dos garotos, Leonardo Figueiredo? Uma pressão boa, né? Eles trabalham para isso, ficam esperando essa oportunidade da diretoria acompanhar, o treinador do time profissional, no caso o Abel Braga, né, no Fluminense, de acompanhar essa meninada. Com certeza, o Abelão não está aqui no estádio, o Abelão está em casa acompanhando a transmissão do Sport TV para ver os garotos do Fluminense. Ele, evidentemente,
vai às categorias de base. E é importante, sim, o Fluminense tem alguns garotos que já podem partir para essa transição. Porque não é fácil, não é pegar daqui, sair da base e jogar no profissional. Alguns conseguem, como Pelé conseguiu, como Neymar conseguiu, como o Ganso. Mas alguns jogadores, a maioria, o trâmite normal é um período de maturação, treinando com os profissionais, entra aos poucos no time. Chute de fora da área e a bola subiu. Pode concluir, Léo. Entra aos poucos no time e aí sim começa a ganhar mais bagagem, mais confiança, entrar no ritmo do futebol profissional, da cobrança e aí sim se transformar num jogador profissional. E já é o caso no Fluminense do Lucas Patinho e do Clériston, que eles já treinam no time profissional. Ainda não estrearam, mas já treinam. Kleberson no meio-campo, antecipação. Falta para o Atlético Paranaense. Amanhã, buscando a liderança, o invicto Flamengo recebe o Coritiba. Para todo o Brasil, menos o estado do Rio. E no domingo tem Avaí e São Paulo, menos para Santa Catarina. Esses dois jogos você começa a acompanhar às 6 da tarde dentro do Futebol Campeão. João. Bom toque lá na frente, hein? Thomas. Bruno Rossetto. Renato na direita. Chegou inteiro no lance o Renato. Pedro ao lado dele. A bola passou pelo Bruno Rossetto. Arrisson. Olhou para o gol, bateu. Cabeceou Wellington. Bruno Smith. Maicon Vinícius. Voltando à defesa do Atlético Paranaense. Maicon Vinícius. Sport TV, o canal campeão. Vivo Direto, comunicação direta e ilimitada em todo o Brasil. Para reposição, goleiro Alexandre do Atlético Paranaense, a Taça BH de Futebol Júnior. 27ª edição. A Luciana Machado já informou pra gente, o Atlético Paranaense tem 2 títulos. O Fluminense corre atrás da conquista inédita. Chegou a defesa do Atlético Paranaense. Kleberson não conseguiu cortar. Melhor para o Flu. Marcos Júnior. A bola levantada de cabeça. Acabou tocando no braço também do Maicon Vinícius. Essa bola que foi cruzada para a área. Ficou cara a cara com o Alexandre e o Maicon Vinícius, hein, Léo? Perdeu uma ótima chance, né? Ele não conseguiu cabecear como queria. Fez o movimento correto. Imagino estava tentando até colocar a bola no canto direito do goleiro. Mas o posicionamento não foi muito certinho. O braço estava um pouco esticado, acabou se atrapalhando. Mas esse é o Fluminense. Quando tem a bola, acelera o jogo e tem um contra-ataque mortal. Kleberson, Heracles. Movimentação dos jogadores de frente do Atlético Paranaense. Lucas cabeceou. Arrisson. O que foi ajeitar, adiantou demais a bola. O Lucas fez o corte. Maicon Vinícius. Maicon Vinícius de novo. Dessa vez ele ficou com a bola. E o toque para o Lucas Patinho. A sobra com o Fluminense. O chute para o gol e a defesa do Alexandre. Batida do Marcos Júnior. Se safa outra vez o Atlético Paranaense. Nos últimos 2 minutos, 2 chegadas perigosas da equipe carioca. Bruno Pires. Capitão da equipe do Atlético Paranaense. Pedro. Arrisson pediu. Recebeu camisa 10. Jogo na esquerda. E o Thomas não dominou. A bola saiu. Foi marcada a falta. Thomas tentou ajeitar no braço. Wellington. Faz a ligação com o ataque do Fluminense. Bruno Pires mandou para o meio. Maicon Vinícius. Lucas. Se defende o Atlético Paranaense. Bruno Smith. Agora caindo pela esquerda o Bruno. Tentou passar pela marcação do Renato. Bem no lance o Renato. Bruno Rossetto já pediu. O Renato carregou para o meio. Thomas. Pablo. Evitou a saída. Vai encarar o Everton. Já tocou.
Bruno Rosseto. Heracles. Pedro não conseguiu dominar e a bola saiu. Série B, na luta para se manter no G4, o Paraná recebe o Barueri. Hoje, 9 da noite, ao vivo no Sport TV, menos para o estado do Paraná. Everton. Com tranquilidade, Alexandre. Thomas. Pablo está na frente. Marcado. Teve que tocar atrás o Thomas. João. Vamos chegando aos 12 minutos. Primeiro tempo de partida em Pará de Minas. Valendo vaga na grande decisão da Taça BH de Futebol Júnior. Decisão no domingo, na Arena do Jacaré. Vai ser a preliminar do jogo América e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Lucas. Bruno Smith. Esse é o capitão do Fluminense. Gullit. Lucas. Virou na direita. Fabinho. Não conseguiu dominar. Melhor para o Atlético Paranaense. Heracles. Thomas. Bruno Rosseto. Thomas já olhou para a área. Apenas o Arrisson por lá. E é baixinho. Recuperação do Fluminense. Lucas Patinho. Na velocidade, o camisa 10. Tentou passar por dois. Deu certo. Marcos Júnior. Bola bateu no João e voltou para o Atlético Paranaense. Heracles. Bruno Pires. Para chegar a essas semifinais, o Atlético Paranaense eliminou o Goiás nos pênaltis. Isso nas oitavas. E nas quartas de final, eliminou o Pedro Leopoldo. Já o Fluminense eliminou o América Mineiro nos pênaltis. Isso nas oitavas. E nas quartas, eliminou o Grêmio. Bruno Smith. Colocou para correr o Marcos Júnior. Bola muito longa. Sport TV, o canal campeão. Fiat, 35 anos, movidos pela paixão, movidos pelos brasileiros. É tiro de meta para o Furacão. Gullit. Lucas. O corte não foi bem feito. Arrisson. Pablo. Thomas. E o Pablo já pediu na frente. Thomas. Tentou passar, não foi nada. Lucas Patinho. Prendeu. Heracles cortou. Thomas. 0-0. Atlético Paranaense e Fluminense pela Taça BH de Futebol Júnior. Bruno Rosseto na direita. Renato. Arrisson. Pedro. Virou na esquerda. Thomas. Heracles ultrapassou. Thomas segurou. Pablo. Heracles. Fez o corte. Gullit na marcação. Pedro mais atrás com espaço para o chute. Tapinha na bola. Clériston mandou para escanteio. Oportunidade para o Atlético Paranaense na jogada aérea. Outra vez o lance. E a defesa do Clériston. Teve um desvio, hein? Que dificultou ainda mais a ação do goleiro. Jogadores do Atlético Paranaense dentro da área do Flu. Clériston na orientação. Thomas. Jogou no meio. Ainda no ataque o Atlético Paranaense. O Thomas deixou o serviço. Renato, lateral, se apresentou. Arrisson. Renato. Kleberson.
Renato tocou mais atrás agora. Bruno Pires. Heracles. Pedro. Teve dificuldade de passar pelo adversário e depois cometeu a falta. Bola para o Fluminense. Grand Prix de vôlei. As meninas do Brasil voltam à quadra amanhã às 4h30 da manhã, ao vivo no Sport TV. Michael Vinícius. O João cabeceou. Renato. Thomas. Cortou. Cleberson. Heracles. Pedro. Se fecha na marcação Fluminense. É o Leles. Everton. Falta. Bruno Pires ergueu demais o pé. O árbitro vai mostrar o cartão amarelo, é o que parece, hein? Não. Pediu calma apenas ao Bruno Pires, o Hudson Fernandes da Silva. Olha só essa jogada, Léo. Ergueu demais o pé e vai da interpretação do árbitro, né? Tem árbitro que aplica o cartão amarelo. Aqui o Hudson preferiu não aplicar, vai da interpretação do critério dele. Lucas. O cruzamento foi baixo demais. Alexandre. Thomas. Cortou lá atrás o Fabinho. Marcos Júnior. Lucas. Bruno Smith está por ali. Quis passar pelo marcador o Lucas. Recuperação do Fluminense. Everton. E o jogo, Leonardo Figueiredo? O jogo começa com a postura que as duas equipes mostraram durante todo o torneio. O Atlético Paranaense valoriza muito a posse de bola, tenta chegar tocando, a defesa do Fluminense se fecha toda, todo mundo volta para marcar. E o Fluminense, quando recupera essa bola, sai em velocidade. Essa é a diferença. O Atlético joga cadenciado, o Fluminense sempre na velocidade. Renato Arrisson dominou. Pedro. Cleberson. O chute de longe. A bola bateu no Pablo. Cleberson, falta. Falta para o Atlético Paranaense. Falta já batida, Arrisson. Pablo dentro da área. Wellington. A bola vai saindo lateral para o Furacão. Semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Caso o jogo termine empatado, a disputa vai para os pênaltis. Cleberson. Heracles. Levantou. Wellington foi lá, fez o corte de cabeça. Everton ficou com a sobra. Conseguiu descolar um arremesso lateral para a equipe carioca. Neste fim de semana começa mais uma temporada do Campeonato Francês e você acompanha aqui nos canais Sport TV. No domingo, às 4h, o Bordeaux dos brasileiros Jussier e Wendel, e Santos e Cruzeiro recebe o Saint-Étienne ao vivo no Sport TV. Lateral Fluminense, Fabinho. Bruno Pires, mais um lateral. Lembrando que logo após Atlético Paranaense e Fluminense, vamos acompanhar Atlético Mineiro e Internacional. Na outra semifinal da Taça BH de Futebol Júnior. 2 jogos da Taça aqui no canal Campeão nesta sexta. Jogada pela direita, Marcos Júnior, linha de fundo. Bruno Pires acompanha. Tirou a defesa. Thomas. Heracles. Chegou batendo de primeira, no meio do caminho, Everton. Cabeceou, a sobra com Pedro. Se livrou da marcação do Marcos Júnior. Esse é o Bruno Rossetto. Bom toque para o Pablo. Deixou para trás o Gullit. Já invadiu a área do Fluminense. Bruno Rossetto. Thomas. O chute para fora. Sport TV, o canal Campeão.
Pênalti. O Brasil é a nossa marca. Ginga Brasil. Clériston. Vai para a batida o goleiro do Fluminense. Michael Vinícius. Heracles pressionado pelo Marcos Júnior. Chegou o Pablo. Pedro. Roladinha na direita para o Renato. Arrisson já pediu. Pedro. Arrisson. Os jogadores do Fluminense cercam. Toque de calcanhar para o Arrisson. Dentro da área. Léo Leles para escanteio. Trama legal do ataque do Furacão. A gente revê o lance. A boa chegada do Atlético Paranaense e o corte feito pelo Léo Leles. Esse é o Arrisson. Clériston conversa com o pessoal da zaga. Thomas com a canhota. Cruzamento por baixo. Pablo tentou ficar com ela. Bruno Rossetto. Thomas. Esticou a perna. Michael Vinícius. É lateral para o Atlético Paranaense, que pressiona nesse momento o Flu. Renato. Atlético Paranaense na jogada aérea. E o tiro de meta. Arrisson cabeceou para fora. O Sport TV Repórter de amanhã tenta desvendar os segredos de um dos momentos mais dramáticos e solitários do futebol. A cobrança de pênalti. Não perca. 10 da noite no Sport TV. Michael Vinícius. Cabeceou para trás. Bruno Smith. Michael. Esse é o Marcos Júnior. Marcação do Kleberson. João. Renato. Arrisson não alcançou. No começo do jogo, Leonardo Figueiredo, o Fluminense, chegou com mais perigo e o Atlético Paranaense agora equilibrou as ações, concorda? Sim, o time do Atlético Paranaense... Vai aí, Marcos. Heracles chegou primeiro que o Lucas Patinho. O Atlético Paranaense faz esse tipo de jogo. Ele gira o tempo todo. Tem dois laterais que chegam, o Heracles e o Renato pelo lado direito. É uma boa jogada sempre pelo lado direito com o Renato. Quando o Arrisson encosta nele, já conseguiu fazer uma bela jogada pelo lado direito e o Fluminense na velocidade. Foi falta de ataque do Fluminense, Léo. Tá faltando um pouquinho ao Fluminense, é mais triangulação, aproximar. Tem 4 homens de frente, Patinho, Marcos Júnior, o Michael e o Bruninho, o Bruno Smith. Os 4 trabalham muito bem a bola e têm velocidade. Tem que jogar um pouquinho mais próximo. Tentar fazer essas tabelas para envolver a defesa do Atlético Paranaense. Mas até o momento o Atlético vai ditando o rumo da partida. O Flu não está encontrando muito espaço para contra-atacar e o Atlético Paranaense aos poucos vai conseguindo criar suas oportunidades. Pablo. De longe o chute do Pablo e a defesa do Clériston, que estava um pouquinho adiantado e voltou a tempo de defender. Portanto, esse chute de longe do Pablo teve esse motivo. Gullit. Ganhou do Thomas. Lucas Patinho. Bola na entrada da área. Heracles. Pablo. Fabinho na frente dele. Bruno Rossetto, mais atrás. Pedro. Arrisson. Pablo, livre de marcação. Bola um pouco alta para o Bruno Rossetto. Lucas. João. Passou ela para o Alexandre. Renato. Semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. E o canal Campeão acompanhando tudo para você. Na sequência, tem Atlético Mineiro e Internacional. Também decidindo vaga a grande decisão do torneio. Pablo na entrada da área. Arrisson tentou a tabela.
Bruno Smith. O toque curto, Everton. Na direita, Marcos Júnior. Fez o corte e a bola escapuliu. Bruno Pires. Saiu jogando errado. Marcos Júnior. Bruno Smith. Chegou a marcação em cima dele. Depois o passe errado do Bruno e o lateral. 26 minutos. Primeira etapa em Pará de Minas, no estádio José Porfírio de Oliveira. Correção do posicionamento do arremesso. Renato. Thomas. Bruno Rosseto. Chegou a marcação. Everton. E o Léo Leles mandou para a lateral. Os jogadores do Fluminense ficam conversando. Cleberson. Conseguiu um espaço no meio. Heracles. Pedro. Teve que tocar atrás. João. Thomas. Renato. Arrisson tá por ali. Thomas. É canhoto. A bola abriu para o chute. Mais Atlético Paranaense. Arrisson. Chegou batendo e a bola saiu. Sport TV, o canal campeão. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Clériston. Chegou o Cleberson. Gullit. Fabinho tocou na direita. Bruno Smith, Fabinho. Heracles esticou a perna. Cleberson. João pressionado pelos atacantes do Fluminense. Tocou de lado Renato. Thomas. Gullit pediu lateral. E a arbitragem marcou a favor do Atlético Paranaense. Amanhã, buscando a liderança, o invicto Flamengo recebe o Coritiba para todo o Brasil, menos o estado do Rio. E no domingo tem Avaí e São Paulo, menos para Santa Catarina. Esses dois jogos você começa a acompanhar às 6 da tarde dentro do Futebol Campeão. Marcos. Luciana Machado. Os jogadores do Internacional acabaram de chegar ao estádio, estão ali sentadinhos, vão acompanhar um pouquinho dessa partida. O pessoal do Inter já chegou. Do Atlético Mineiro, nada ainda, Luciana? Ainda não. Só quem a gente vê ali são os torcedores. São vários com a camisa do Atlético Mineiro na arquibancada. O pessoal já esperando aí a chegada e o jogo, principalmente do Atlético Mineiro contra o Internacional. Aí a galera do Inter. Os jovens colorados já presentes para a segunda semifinal que o Sport TV 2 também vai mostrar. É falta para o Atlético Paranaense. A 0-0. Arrisson e Thomas posicionados. O árbitro chamou a atenção dos jogadores. Arrisson. Levantou Arrisson. A bola quicou e se perdeu. Tiro de meta para o Fluminense. 30 minutos passados. A reposição Clériston. Jogo muito estudado, né? Até o momento. O Fluminense começou com um pouquinho mais de velocidade para contra-atacar. Agora não consegue achar esse espaço. O Atlético vai fazendo o seu jogo consciente, mas também não consegue transformar a posse de bola em oportunidades de gol. O Arrisson é esse jogador que estava com a bola agora. Ele que precisa chamar um pouquinho mais o jogo, confiar um pouquinho, tentar uma jogada individual. E lá na frente o Pablo também jogar um pouco mais próximo. Os dois times, quando pegam a bola, estão muito distantes. Muito passe longo, muito lançamento. Tentar jogar um pouco mais próximo, as tabelas mais próximas, passes curtos, isso vai facilitar. Heracles. Falta nele. Falta para o Atlético Paranaense. No chão, Heracles. Bruno Smith foi lá pedir desculpas.
Marcou a falta o árbitro Hudson Fernandes da Silva. Harrison já ajeitou. 2 jogadores do Fluminense na barreira. A gente revê o lance. A entrada do Bruno Smith em cima do Heracles. Pablo está dentro da área. Pediu mais um, o goleiro Clériston. Harrison autorizado. A bola desviou na barreira. Furou. Fabinho, agora sim. Saiu de trás o Renato. Outro levantamento para a área, sobra. Pablo colocado. Clériston defendeu. Vai tentar sair rapidamente. Marcos Júnior. Matou no peito com estilo. Everton. Lucas Patinho. 2 jogadores do Atlético Paranaense em cima do Everton. Pablo. Renato. Harrison tentou fazer a proteção, mas chegou fazendo a falta o Lucas. Renato. Ele inverte. Thomas. Na frente dele o Everton. Heracles. Bruno Rosseto. Cleberson mais atrás. Jogadores do Atlético Paranaense bem marcados no campo de ataque. Os 2 times marcam bem. Cleberson. Bruno Pires. Curioso isso, hein? A bola bateu no Cleberson, num companheiro do Bruno Pires, e agora a chance do Fluminense. Marcos Júnior. É o Flu no ataque, ninguém. Fez a defesa o Alexandre. Quase o Atlético Paranaense sofrendo aí com o erro na saída de bola. Thomas. Pablo marcado. Tocou errado, Gullit conseguiu fazer o corte. Lucas Patinho. A arbitragem disse que não foi nada. Pablo. Pedro. Renato. Descendo com perigo o Furacão. A recuperação do Fluminense. Everton girou. Mais Atlético Paranaense. Renato. Pedro. Diminui os espaços o Fluminense. Bruno Rosseto tentou o toque. O Wellington cortou esquisitamente a bola. E depois o Léo Leles teve que completar. Mandou para a lateral. O Fluminense estava recebendo uma pressão do Atlético Paranaense. Cleberson. Renato. Harrison. Conseguiu um toquinho. Espertíssimo, por sinal. Pedro. Léo Leles. Foi com o joelho fazer o corte. O Léo Leles. Do jeito que deu. Cleberson. Harrison foi para o chão. Se levantou. Outra vez para o chão Harrison. E o lateral para o Fluminense. Série B. Na luta para se manter no G4. O Paraná recebe o Barueri hoje, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Menos para o estado do Paraná. Harrison. Renato. Thomas. Colocou a bola no chão. O passe entre as pernas do adversário. A bola chegou até o desvio para fora do Pablo. Bom cruzamento do Heracles. É tiro de meta para o Fluminense. Goleiro Clériston chamou a atenção dos jogadores da defesa. Leonardo Figueiredo. Essa é a boa jogada do Atlético. Fez a bola chegar até a direita. O Renato se apresenta o tempo todo com o Harrison. Tem espaço para atacar o Renato. O Lucas, lateral esquerdo do Fluminense,
fica apenas na marcação, não passa do meio campo, não vai ao ataque. Isso facilita, dá espaço para o lateral do Atlético Paranaense invadir o gramado do adversário. Fez a transição para o lado esquerdo com velocidade para a chegada do Heracles, levantou a cabeça, o cruzamento foi certinho. O Pablo é que não conseguiu concluir como queria. Mas esse é o jogo bom para o Atlético Paranaense, que está melhor no jogo. Está melhor no jogo. Tem o domínio, o Fluminense não consegue criar oportunidades, o Atlético tem dificuldades porque a equipe carioca marca bem, mas está mandando no jogo. Pedro. Arrisson de primeira, na direita, Renato. Pablo já pediu dentro da área, Arrisson. Ameaçou o cruzamento agora sim, toque rasteiro, Wellington. A bola vai saindo, lateral. A todo instante chegando com muito perigo o Atlético Paranaense. Em Pará de Minas. 0-0, Atlético Paranaense e Fluminense. Semifinais da Taça BH de Futebol Júnior. Bola para a área do Flu. É o Leles. A bola voltou nos pés do Renato. Outro levantamento, Pablo cabeceou para trás, a bola saiu. Reposição para o Fluminense. O goleiro Clériston pediu que a bola fosse trocada. Vai para a reposição, Flu. Na sequência, logo após Atlético Paranaense e Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional, disputando a outra vaga, a grande decisão da Taça BH de Futebol Júnior. Rodada dupla. 2 jogos da taça para você aqui no canal Campeão. Bruno Smith, está sumido do jogo o Bruno Smith. Everton, Bruno. Fabinho. Enganou o Bruno Rosseto, tocou no meio. Gullit. Lucas Patinho. Abriu na direita, Fabinho. 4 jogadores do Fluminense fechando na área. A finalização do Marcos Júnior. E a defesa com o pé direito. Alexandre para salvar o Atlético Paranaense. Tentava o contra-ataque, já voltou a defesa do Fluminense. Chegou bem o time carioca. Renato. Arrisson. Aquela paradinha. Renato. Kleberson. Bruno Pires. Arrisson. Chegou o Lucas, chutou pro alto. A bola quicou, Wellington. Bruno Pires respondeu. Colocou mais força ainda o Fabinho do Fluminense. Alexandre. Renato. Arrisson. Cleberson mais atrás. 2 jogadores do Fluminense na marcação. Heracles. É aquela história, roubar uma bola no meio campo é sempre um bom negócio. Bruno Rosseto. Rolou. Pedro. Renato. Olhou para a área. Lucas Patinho. Marcos Júnior. Michael Vinícius. Chutou para fora. Chute para fora do Michael Vinícius. 0-0, Atlético Paranaense e Fluminense. Recado para você ligado aqui no canal Campeão. Hoje, 10 da noite, tem França e Mali. Pela Copa do Mundo Sub-20 de futebol. Ao vivo no Sport TV 2. Parece que a demora para esquentar essa. João. Renato. Pablo. Bola lançada para ele. Posição irregular do Pablo. Não vale mais nada. Estava adiantado o atacante do Atlético Paranaense. Levantou a bandeira o assistente Leandro Salvador da Silva. Marcos, agora há pouco você disse que o Bruno Smith está sumido do jogo. Assim como ele e o Lucas Patinho. Os dois voltam para fazer a marcação, para pegar os volantes do Atlético Paranaense. Quando passam o lateral, o Heracles é acompanhado pelo Marcos Júnior. Então volta muito o time do Fluminense. Quando recupera a bola, não tem ninguém lá na frente para puxar esse contra-ataque. Tem que adiantar a marcação.
Não trazer o seu atacante para correr atrás do lateral, o campo de defesa inteiro. Marca a saída de bola do Atlético. Olha a facilidade com que o Atlético Paranaense sempre sai jogando e sempre pelo lado direito com o Renato. Pedro. João. Sinalizou e fez o lançamento o João. Bola forte. Lateral para a equipe do Fluminense. Fabinho está procurando alguém. Wellington. Everton. Fabinho. Bola bateu no Thomas. Everton. Fabinho girou. Bruno Smith. 2 jogadores do Atlético Paranaense em cima dele. Falta para o Flu. Até o momento, nenhum cartão amarelo na partida. Um jogo tranquilo. Leal na bola, com poucas faltas. Isso é legal. Lucas. Deixou para o xará dele, o Lucas Patinho. Renato marca. Lucas conseguiu devolução. Patinho, a entrada da área. Bruno Pires. Estufou o peito Arrisson. Bruno Rosseto. Renato. Teve que recuar. João. Everton. Bruno Smith. Desce o Fluminense, está 0 a 0. Jogo aberto na direita. Everton. De primeira tentou o cruzamento. Pegou mal e a bola saiu. Esse no detalhe é o Michael Vinícius, atacante do Fluminense. Thomas por ali, do Atlético Paranaense. São as jovens promessas do futebol brasileiro. Taça BH de Futebol Júnior chegando ao fim no domingo, a decisão. Arena do Jacaré em 7 Lagoas. Quem será? Atlético Paranaense e Fluminense? Ou depois, Atlético Mineiro e Internacional? 4 times restaram. O Gullit está no chão. Está com a mão no peito. Já se levantando o Gullit. Foi nessa disputa de bola. A trombada dele com Arrisson. Houve a falta do jogador do Atlético Paranaense, que foi só no corpo do Gullit, né? O Arrisson cometeu a falta. Pablo. Tentativa de tabela do ataque do Atlético Paranaense. Cobertura feita pelo Fabinho. Trombada dele com o Pablo. Os dois caídos. Jogo parado em Pará de Minas. Ajeitando o meião o Fabinho. Olha a trombada. Não foi nada, né, Léo? Foi um lance de jogo. O Fabinho chegou para estourar. O Pablo veio com tudo e houve o choque, mas não houve falta. Lance de jogo. Esse é o técnico Sandro Forner. É o treinador do Atlético Paranaense. O Sandro Forner está no comando do time júnior desde abril do ano passado. Ele foi auxiliar técnico do time no profissional e aí assumiu o júnior no ano passado. É estreante na Taça BH. Muito bem, vimos também o Marcelo Veiga, treinador do Fluminense, aproveitou para passar uma instrução para o Gullit. Pablo de pé. Marcelo Veiga, Marcos, ele está no Fluminense há quase 8 temporadas, mas há apenas 3 meses que ele assumiu esse time e também a primeira Taça BH dele. Um pouquinho do histórico dos técnicos para você. 0 a 0, Atlético Paranaense e Fluminense. Bruno Smith. A bola chegou em cima do goleiro Alexandre. 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46. Menos de 1 minuto, então, para o encerramento do primeiro tempo aqui em Pará de Minas. Thomas. Tenta passar. Everton marcando o Thomas. Renato. Pedro. Pablo na entrada da área, na movimentação. Renato. Escorou. Pablo. Pode ser um bom momento para o Atlético Paranaense. Bruno Rosseto bateu de primeira, a bola voltou para o Furacão. Cleberson. Pressão do Atlético Paranaense nesse finzinho de primeiro tempo. A bola chegou na esquerda. Arrisson. O passe por elevação. Heracles. A bola quicou. Cleberson. Pedro. E termina
Apitou o árbitro Hudson Fernandes da Silva. O fim do primeiro tempo. Em Pará de Minas, Taça BH de Futebol Júnior, semifinais. Atlético Paranaense 0. 0 também para o Fluminense. Os jogadores vão se dirigindo para os vestiários. E a repórter Luciana Machado vai conversar com quem, Luciana? Primeiro com o Bruno Smith, do Fluminense. Bruno, esse jogo é uma oportunidade, principalmente por estar nas semifinais, de realmente aparecer e mostrar personalidade na Taça BH, já pensando no futuro? Com certeza, é um jogo importante, né, com um time muito bom, que é o do Atlético. Só que, para aparecer, isso vai vir em consequência. Eu acho que a BH toda, ela vem com consequência. Então, tem que trabalhar. A gente não mostrou um terço que a gente vem jogando. Agora é melhorar. Obrigada, Marcos. Bruno Smith, dizendo que o time não está jogando tão bem assim. Concordo com ele, não mostrou nem um terço do que esse time do Fluminense pode fazer, eu concordo com ele. Luciana. E este aqui é o Pedro, do Atlético Paranaense. Pedro, o que está faltando para o Atlético conseguir chegar ao gol? Está chegando muito, né? Mas para realmente marcar. Na minha opinião, é o último toque. Quando sair o último toque, o atacante vai entrar livre e a gente vai fazer 1-0. E o que mostrar nesse segundo tempo ajuda aí a se destacar e realmente para o profissional pensar no futuro, porque é um jogo importante, é uma decisão. Com certeza, se eu disser que não, todos que disserem que não estão mentindo. A gente está jogando aqui, com certeza visando o título, mas esperando uma vaga no profissional. Obrigada.